Certo, então a gente vai dar início aqui. Eu sou a Mariana, faço parte do time de marketing aqui da Manage Engine. A gente também está com o Juan. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Sou o Juan, sou do time técnico e hoje a gente vai fazer uma apresentação aqui para vocês. Então, hoje a gente está começando a nossa segunda sessão de IAM aqui no nosso Masterclass de 2024, né? Para quem ainda não sabe, não está acompanhando, nós estamos fazendo Masterclasses semanais baseados em domínios, né? Então, dentro de cada domínio nós temos diversas soluções, diversos assuntos. Então, se você ainda não se inscreveu em outros temas, em outros assuntos que te interessam, entra no nosso site, se inscreve, porque nós estamos tendo aulas semanais com o time de marketing e com o time técnico. E hoje nós vamos para a nossa segunda sessão de IAM. E o tema de hoje é estabelecendo a segurança Zero Trust com a ajuda do AD Self-Service Plus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Zero Trust e também apresentar uma das nossas soluções, que é o AD Self-Service Plus. Vamos ter uma demonstração completa da ferramenta, então acredito que vocês sairão desse Masterclass sabendo ainda mais sobre o assunto. Essa é a nossa agenda de hoje. Então, como eu falei, a gente vai iniciar o Masterclass entendendo melhor o que é o Zero Trust, o que é esse conceito, qual é a sua importância, né? E aí vamos partir realmente para um tema um pouco mais aprofundado, que é o acesso baseado em identidade. Vou explicar um pouquinho sobre o que é. Vamos falar sobre como proteger essas identidades dentro de uma organização utilizando o MFA. E aí partimos para a parte mais técnica, né, onde a gente vai ter essa demonstração completa da ferramenta. O Juan vai explicar alguns tópicos super importantes e no final a gente vai ter essa demonstração. Então, pessoal, depois que a Mari explicar uma parte mais técnica, a gente vai começar falando sobre a AD Self-Service e as funcionalidades dele. Depois, explicar um pouco o Self-Service Portal para redefinição de senha e outros fatores. Habilitar a autenticação sem senha para aplicações cloud, então como que a gente configura isso e como funciona esse processo. O acesso condicional também, que é uma outra forma de ter um ambiente mais seguro. E por último, a gente vai fazer uma demonstração da ferramenta para mostrar como tudo isso funciona dentro da ferramenta. Certo, então nós temos aqui também a nossa área de perguntas, então fiquem à vontade para realizar as perguntas, se tiver alguma dúvida. No final da apresentação, a gente vai ter uns minutinhos focados somente em perguntas e respostas. Então, no final, eu vou abrir aqui, vou ler, o Juan vai responder, então fiquem à vontade. Mas não só isso, nós temos uma outra aba aqui também, que é a de enquete. E hoje, quem responder a nossa enquete vai receber no final do Masterclass um e-book exclusivo sobre o tema que a gente vai abordar hoje. Então, uma perguntinha simples, está nessa abinha de enquete na lateral da sua tela. Então, pode entrar, responder uma perguntinha de sim ou não, mas todo mundo que responder vai receber um e-book exclusivo no final do Masterclass, tá? Então, não deixe de responder, porque o e-book está bem completo. E agora, iniciando de fato o nosso Masterclass, a nossa segunda sessão do Masterclass de IAM, eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que é o Zero Trust. Quem respondeu aqui a enquete, né, já percebeu que esse vai ser o tema central do nosso Masterclass. Então, afinal, o que é o Zero Trust, né? O Zero Trust é esse padrão de segurança, né, esse conceito que é baseado no princípio de nunca confie, sempre verifique. Então, o Zero Trust garante que nenhum usuário ou dispositivo é confiável, independente se esse usuário, se esse dispositivo está dentro ou fora da rede da organização, né? Então, de forma mais simplificada, esse modelo Zero Trust, ele elimina o conceito de confiança baseada, por exemplo, no perímetro de rede de uma organização. Então, um funcionário, um dispositivo, estando dentro ou fora desse perímetro de segurança, ele não é considerado confiável. Então, é realmente esse princípio de nunca confie, porém sempre verifique. E o Zero Trust também defende essas políticas rigorosas, né, de verificação de identidade, para somente conceder acesso a usuários que realmente devam ter esse acesso, né, estando ele dentro ou fora
da rede de uma organização. Então, a menos que seja explicitamente necessário, a menos que esse usuário deva ter acesso a um sistema, a uma aplicação, ou até mesmo a dados, no caso do RH, a dados de pagamento, a dados pessoais dos funcionários. Então, a menos que seja explicitamente necessário, o usuário não terá acesso. Então, somente os usuários que devem ter acesso a áreas pré-definidas, a funções pré-definidas, terão esse acesso. Porém, qual é, de fato, a importância do Zero Trust, né? Então, esse conceito de Zero Trust, ele reduz ataques e garante essa proteção contra vazamento de dados, né? Então, a gente ouve falar muito sobre ameaças externas, sobre ataques maliciosos externos, né? Sobre hackers que invadem o sistema, que invadem a rede. Porém, e não é errado falar sobre ataques externos, é importante, é necessário, porém também é importante lembrar das ameaças internas. Então, dentro de uma organização, uma das maiores ameaças é o próprio funcionário, né? É aquela credencial, é aquele acesso. Então, as ameaças internas, elas representam um alto risco dentro de uma organização, caso aquela organização não tenha uma solução devida ou não tenha a atenção devida para esse assunto, né, para definir de fato essas credenciais, para definir esses acessos, né, e para realmente não confiar todos os acessos a todos os funcionários. O Zero Trust também garante esse controle granular para ambientes cloud ou on-premises. E o que seria esse controle granular, né? Como a própria palavra diz, é um controle detalhado. Então, através do conceito de Zero Trust, você consegue não somente definir, né, essas funções, esses acessos, mas você também consegue saber quem, quando, onde que estão fazendo, por que estão acessando. Então, esse controle granular é realmente esse controle detalhado dos acessos. E, além disso, o conceito Zero Trust, né, ele mitiga o impacto da severidade dos ataques, né? Então, isso reduz o tempo de operação da equipe e o custo também dessas operações. Então, você ganha tempo dentro da sua equipe, a sua equipe consegue voltar rapidamente a focar em outros assuntos ou em outras questões urgentes que possam surgir, e você também reduz os custos, porque quanto mais tempo uma operação fica parada, mais dinheiro aquela organização está perdendo. Então, utilizar e garantir que a sua empresa siga o modelo Zero Trust reduz o tempo da sua equipe e reduz os custos da sua operação também. Mas por que aderir a esse conceito, né? Então, aqui a gente tem uma ilustração que define um pouquinho do que eu acabei de explicar, né? E por que é importante aderir a esse conceito. Então, vamos imaginar que a sua organização seja uma pirâmide, né? Então, ali na base, a gente tem toda essa variedade de novos dispositivos, novas aplicações, novos funcionários, e a cada dia que se passa, essa variedade vai aumentando, né? Seja com novas contratações, então, novos usuários chegando na sua base, ou novos acessos de funcionários que já estão, mas mudaram de função, ou agora precisam ter acesso a um outro sistema, a uma outra aplicação, ou até mesmo funcionários que podem acessar o sistema de diferentes dispositivos, tanto do dispositivo da empresa como do dispositivo pessoal. Então, nessa base da organização tem todo esse emaranhado de questões, né? Funcionários, dispositivos, aplicações. E aí, subindo um pouquinho para essa organização ali no central, a gente tem essas novas ameaças que surgem dessa base, né? Então, quanto mais acessos, quanto mais dispositivos, quanto mais aplicações, mais ameaças podem surgir. Então, esse seria o central dessa empresa, né? Que vai surgindo a partir dessa base de novas informações. E no topo é a representação de uma brecha, de algo que pode abrir caminho para essas ameaças, como, por exemplo, o trabalho remoto, né? Que após 2020, muitas empresas começaram a aderir o modelo híbrido ou o modelo remoto, 100% remoto, né? E não dizendo que essa é a única porta de entrada para ataques, mas isso representa o topo dessa pirâmide da organização, né? Demonstrando, assim, que, por exemplo, não, como eu disse, não é somente as ameaças externas que causam um risco, que representam um risco para uma organização, mas as ameaças internas também. E o modelo Zero Trust, ele justamente defende que, sem um funcionário ou não, estando no perímetro da rede da organização ou não,
esse acesso não deve ser confiado a qualquer pessoa. E para complementar o que eu estou falando aqui, nós temos um conteúdo muito legal no nosso canal do YouTube e no nosso site também. Então, se você se interessou ou quer saber de uma forma ainda mais aprofundada, pode assistir o vídeo que está lá no nosso YouTube, escaneando esse QR Code que está à esquerda, e à direita é uma página do nosso site focada em Zero Trust também, com bastante informação. Então, vou deixar uns segundinhos aí. Se vocês quiserem escanear algum dos dois QR Codes, vocês vão ter acesso a esses conteúdos que estão bem legais. E agora, seguindo aqui no nosso conteúdo, né, expliquei um pouquinho sobre o que é o Zero Trust, e agora a gente vai partir para a gestão de identidade e acesso, que é o IAM, né? Então, o IAM, da sigla de Identity and Access Management, gestão de identidade e acesso, representa esse conjunto, né, de políticas, processos, tecnologias que são utilizados para gerenciar e para garantir o acesso aos recursos de uma organização de forma segura e garantir que esses acessos, que esses recursos estejam dentro da conformidade, tanto de políticas internas da organização, quanto de leis que estão em vigência atualmente, né? Então, de forma resumida, né, para quem não estava também na nossa primeira sessão, que foi um geral, assim, sobre IAM, só dando uma repassada, né? Mas IAM se trata de quem tem acesso ao que, quando, e garante a segurança dos sistemas da organização, dos dados da organização, ao permitir ou negar, né, o acesso com base na identidade única de cada usuário. Então, por que é tão importante, né? Então, com o aumento, com o avanço da tecnologia, esses perímetros de segurança de uma organização são ampliados ou são redefinidos, né? Então, quanto mais informação, que nem eu mostrei na ilustração da pirâmide, né? Então, quanto mais informação, maior é a chance de novas ameaças surgirem. Então, utilizar esses conceitos, esses processos e esses recursos que a gestão de identidade e acesso proporciona, você vai criando barreiras e dificultando a exposição de dados ou dificultando a execução de algum ataque dentro da sua organização, seja um cybercrime ou seja o vazamento de algum dado sensível. Então, essas estratégias estão sendo implementadas como, por exemplo, o Zero Trust, que eu acabei de citar, né, de explicar para vocês. E por mais que os processos de implementação de IAM dentro de uma organização possam parecer complexos, né, eles são essenciais. Então, é de extrema importância que uma organização se preocupe com essa gestão de acesso, essa gestão de identidades, essa gestão de funções para cada identidade, né? Então, pode parecer complexo, pode parecer inalcançável, mas não é. E é de extrema importância, que a sua organização, que uma organização, né, tenha esse cuidado. E agora, falando exatamente sobre o que é essa necessidade de acesso baseado em identidade, né? Então, sabendo o que é Zero Trust, sabendo o que é IAM, né? Retomando o que é IAM, vamos falar agora sobre o acesso baseado em identidade. Então, essa necessidade de acesso baseado em identidade, dentro desse conjunto de políticas da gestão de identidade e acesso, que é o IAM, nada mais é do que essa prática de conceder ou negar acesso aos recursos, aos sistemas, às aplicações, com base nas identidades únicas de cada usuário. Então, a gestão de identidade e acesso faz parte da segurança da informação, né? E permite a diminuição desses riscos de ataques de cybercrimes, ataques cibernéticos, ameaças internas. Então, a necessidade de acesso baseado em identidade, nessa necessidade específica, nada mais é do que conceder ou negar acesso com base nas identidades únicas de cada usuário dentro de uma organização. Isso significa que o acesso a sistemas, aplicações, dados, como eu disse no caso do RH, que tem acesso a dados sensíveis, a dados de pagamento, ou outros recursos, são controlados e são gerenciados com base na identidade de cada usuário. Porém, né,
como aumentar a segurança dessas identidades, como garantir que somente aquele usuário devido vai acessar aquela funcionalidade. E uma das formas de proteger essas identidades é com o MFA, que eu vou explicar um pouquinho para vocês agora. O MFA, né, da sigla Multi-Factor Authentication, ou autenticação multifatorial, autenticação multifator, você encontra em alguns lugares com esse nome, é um método de segurança que adiciona uma ou mais camadas de segurança, camadas extras de proteção, né, ao processo de autenticação de usuários. Então, ao invés de uma organização depender somente de uma única forma de autenticação, de verificação dessa identidade, o MFA entra nesse processo e exige que esses usuários forneçam 2 ou mais formas de confirmar a sua identidade, né, antes de serem autorizados a entrar nesse sistema, nessa aplicação. Nós vemos isso atualmente, por exemplo, em aplicativos de banco, é um exemplo do nosso dia a dia, né? Então, muitos aplicativos já solicitam outras camadas, né, outras formas de comprovar que você é a pessoa que está tentando acessar a sua conta. Então, esse é um exemplo do nosso dia a dia, mas imagine isso dentro de uma organização, né, uma organização que cuida não somente de uma identidade, mas sim de vários usuários. Então, o MFA, ele entra como esse novo fator, né, essa nova barreira para garantir que a identidade está sendo verificada somente pelo usuário que é devido, né? Então, tradicionalmente, em sistemas antigos ou em organizações que não possuem o MFA, a autenticação pode ser baseada somente em algo que o usuário sabe, por exemplo, uma senha, um PIN, uma informação básica, né? Porém, o MFA, ele traz outras camadas de proteção. Então, dentro do MFA, nós temos, por exemplo, algo que o usuário sabe, algo que o usuário possui e algo que o usuário é. Então, algo que o usuário sabe seria realmente essa senha, esse código, o PIN, a resposta a uma pergunta de segurança básica. Porém, na segunda camada de proteção, a gente já entra no algo que o usuário possui. Então, é uma camada um pouco mais difícil de ser burlada, digamos assim. Então, algo que o usuário possui seria um smartphone, então, recebimento de um token no seu smartphone, um cartão inteligente, né, um smart card, que também pode ser utilizado para acessar. E temos também algo que o usuário é, que é essa terceira camada, que é ainda mais difícil de ser burlada, né, de ultrapassar, caso você não seja o usuário que está tentando acessar aquele sistema, que seria biometria, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, inclusive, temos em alguns sistemas. Então, essa camada realmente garante que o usuário é quem ele está dizendo ser, né, para acessar aquele sistema, porque é baseado em algo que o usuário é. Então, essas são as 3 formas comuns que o MFA tem para garantir que aquela identidade está segura e que aquele sistema vai ser acessado somente por quem deve. Porém, né, como proteger essas identidades com o MFA dentro dos endpoints, né, de forma mais específica? Então, a autenticação multifator, ela usa essas regras tanto de negócio quanto informações sobre o usuário para determinar quais fatores de autenticação devem ser aplicados, né? Então, muitas empresas estão utilizando o MFA e a autenticação multifator para equilibrar tanto os requisitos de segurança, então, as regras que eles têm, que cada organização tem, né, dentro do seu sistema, as regras de função, as regras de acesso, e equilibrando isso com a experiência do usuário também, né? Então, aquele usuário consegue acessar o sistema, consegue garantir que a credencial é verdadeira, né, que ele pode ter acesso. Então, isso equilibra tanto as necessidades da empresa, as necessidades de segurança dessa empresa, quanto a experiência do usuário que está tentando acessar aquele sistema, né? Mas, para entender exatamente como isso funciona na prática, o Juan vai explicar para a gente como que isso funciona dentro das soluções, dentro de uma organização de fato, para que tudo isso que eu expliquei de forma teórica, para vocês possam ver na prática. Olá, pessoal, novamente. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona essa questão da MFA, como a Mari falou muito bem, explicando de uma forma mais conceitual, eu vou mostrar na prática como funciona.
Então, aqui a gente tem um processo de autenticação para o acesso do usuário para aplicações e dados de uma empresa. Então, nós temos 4 formas aqui. Então, primeiro, usuário e localização, seria uma dessas formas. A gente autenticar com base no usuário, então, quando ele for digitar uma senha em algum dispositivo pessoal dele, para liberar a autenticação em um dispositivo. E aqui seria requisitado MFA, de alguma forma de e-mail, algum aplicativo, ou até mesmo um SMS, autorizar o acesso para ele obter esse acesso a dados e aplicações. Então, também temos no caso de aplicações, onde ele pode configurar o MFA para um site, para alguma aplicação da empresa, ele pode configurar novamente via celular, via aplicação, ou até mesmo via SMS, requisitar o MFA e, obtendo essa aprovação, ter o acesso autorizado e conseguir acessar esse site ou essa aplicação específica. MFA para dispositivos também, então a questão de segurança para um notebook ou para um endpoint, um tablet da empresa, alguma ferramenta específica, algum endpoint específico da empresa, para que possa ser autorizado o acesso para ele fazer o que ele deve. E como a Mari falou no início, só o que ele deve ter acesso, nada a menos nem a mais, porque o usuário ele tem que ter liberdade para usar o que ele precisa. Ele não precisa de mais do que ele tem que usar ou menos. Então, é basicamente assim que funciona o processo de MFA. Passando agora, eu vou falar um pouco para vocês do AD Self-Service Plus, que é essa ferramenta que a gente escolheu para alinhar junto com a questão de Zero Trust. Então, uma das principais funcionalidades que a gente tem aqui é a redefinição de senha e desbloqueio de conta. Então, todos os tópicos aqui a gente vai falar um pouco mais para frente, mas só para dar uma orientada, a redefinição de senha. É muito comum que um usuário esqueça a senha. Comum, às vezes, pede uma política de senha mais forte e o usuário acaba, né, esquecendo. Uma senha muito complicada, com muitos caracteres especiais e números e uma combinação muito complexa. Então, a gente tem o Self-Service Portal que pode ajudar o usuário esqueci minha senha. Ele pode estar no celular ou até mesmo na própria máquina, ele pode definir a senha baseada em perguntas de segurança ou numa autenticação. Então, selecionando perguntas de segurança ali, ele consegue configurar isso. Então, aqui no próximo tópico, a gente tem MFA para máquina, VPN e OWA também, que a gente consegue configurar essa questão de, para não precisar de uma senha ali, ele só logar com um clique, então, com código que chega no e-mail, com SMS, com algum aplicativo específico, ou também com o celular. Também temos o sincronizador de senha e o SSO, para quem não sabe, é o logon único, né? Que a gente pode sincronizar essa senha. Então, baseado na aplicação que ele usa, a gente consegue usar esse sincronizador e também fazer um login único para tudo, baseado em aplicações cloud, a gente consegue fazer essa configuração. Notificador de expiração de senha, então uma política bem interessante para você configurar no seu ambiente é uma atualização de senha periódica, dependendo da sua necessidade, um mês, uma semana, não vai da sua necessidade, da sua escolha, você pode notificar o usuário que ele tem que atualizar a senha dele, ou que a senha dele vai atualizar automaticamente. Também a gente tem um aplicador de política de senha, que a gente também vai falar, que é muito interessante, porque você pode definir dicionário, o tamanho da senha, mínimo e máximo, tipo de caractere, caracteres especiais e números também que pode conter nessa senha. Também bloquear uma sequência específica. E por último, também a gente vai falar um pouco da política de acesso condicional, que é outra forma de segurança para a autenticação do usuário. Então, passando para o próximo slide aqui, a gente vai falar um pouco mais do AD Self-Service. Então, nas áreas dele, Zero Trust, na área de Zero Trust, a gente tem a questão de MFA, acesso condicional e autenticação sem senha. A autenticação sem senha é uma feature muito interessante, porque o usuário não precisa armazenar essa senha para ele, ou seja, lembrar todo dia quando ele chega, ele consegue, de uma forma configurada, acessar sem precisar de senha para aplicações cloud, VPN ou até mesmo para uma máquina. Na gestão de senha, a gente consegue extrair relatórios sobre as senhas, então, erros de logon, senhas que expiraram e não foram atualizadas, senhas que estão prestes a expirar também. Como eu falei, a questão de sincronizador de senha também, criar uma política de senha, redefinição automática, que seria a questão do Self-Service Portal, e também
segurança de compliance para a senha também. Na questão do logon único, do SSO, como eu falei, a gente pode usar MFA para VPN, baseado em digital ou outras formas, também com outro associado a algum dispositivo, gerenciamento de senha móvel, então carregar a senha no celular, atualização das credenciais também em cache. E também, para os usuários finais, a gente tem o logon único empresarial, a questão de redefinição de senha com o Self-Service Portal, um portal de autoatendimento, desbloqueio de conta também pelo Self-Service Portal, caso ele tenha estourado o limite de tentativas de senha, ele consegue desbloquear a conta dele por esse Self-Service Portal, e alteração de senha também pelo domínio na web. Se vocês quiserem ter uma informação mais completa sobre a questão de IAM, vocês podem acessar esse vídeo e também acessar o nosso site para ter um insight maior sobre a AD Self-Service. Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês, se vocês quiserem escanear esse QR Code, e a gente passa para o próximo. Esse vídeo vai falar não só da AD Self-Service, mas também de outras ferramentas de IAM. Então, é muito interessante, se você está buscando algum produto ou mais informações sobre IAM, é muito interessante você ter esse vídeo para ter a noção do que nossas soluções podem fazer por você. Passando agora para o próximo, a gente tem o Self-Service Portal. Como funciona esse Self-Service Portal? Como eu dei um exemplo no início, o usuário esqueceu a senha. Então, aqui a gente tem os 3 tipos que a gente pode fazer configurado no celular e no endpoint, escaneando pelo QR Code e alterando uma senha. A gente também pode fazer isso só pelo celular, com uma aplicação. Então, você entra, você pode desbloquear a conta ou acessar ela, colocar o seu número, responder a pergunta, e aqui você vai alterar, pedir uma autenticação facial, digital, depende do seu dispositivo, como estiver configurado, e digitar a senha. E aqui no computador também, no laptop no caso, você também consegue redefinir a senha ou desbloquear o usuário, né, com essas 2 opções que vão ter dentro do seu Self-Service Portal na sua máquina configurada. Passando agora para a questão de política de senha, então, como eu falei, a gente pode criar políticas de senha para obter uma maior segurança nessa criação de senhas. Então, para não ter senhas como padrões como admin 01, Brasil 01, ou o nome da sua empresa, @123, senhas simples assim, para ter uma maior segurança e evitar acessos indevidos de brute force, você pode configurar uma senha, uma política de senha mais complexa para a criação de senhas mais fortes e reforçar isso para que seu usuário não crie uma senha fraca e tenha alguma informação, alguma credencial vazada da sua empresa para que vaze dados e isso cause um prejuízo. Então, é muito interessante essa questão da política de senha para uma maior segurança. Nós também temos autenticação sem senha para aplicações cloud. Então, como funciona esse processo? Primeiro, a gente vai habilitar o Single Sign-On para uma aplicação, né? E depois a gente vai configurar os métodos de autenticação. Então, as aplicações aqui, a gente tem várias aplicações que a gente consegue fazer essa autenticação. Como vocês podem ver, o AD da Microsoft e várias outras que a gente pode configurar para que a gente faça esse processo de não precisar de uma senha para várias aplicações cloud. Então, às vezes, o usuário chega, ele tem uma senha para a questão do dispositivo dele. Depois ele entra na aplicação da empresa, ele tem outra senha. Depois ele vai entrar na máquina virtual, ele tem outra senha. Aí depois ele vai abrir a aplicação cloud dentro dessa máquina virtual e tem outra senha. Então, para evitar isso e minimizar, agilizar o processo, tornar a vida do usuário mais fácil, a gente consegue configurar e habilitando a autenticação de senha, aí você pode escolher o fator de autenticação. Como vocês podem ver aqui, tem verificação de e-mail, SMS, Google Autenticador, pergunta e resposta também. Então, para facilitar o dia a dia desse profissional, a gente consegue minimizar o esforço dele por aqui. Agora, também outra forma é o acesso condicional. Então, aqui nós temos o usuário, né, e como funciona essa política. Nós temos o usuário e temos o que ele vai acessar. Então, por exemplo, ele vai acessar o telefone da empresa. Quais são as condições para ele acessar esse dispositivo? Então, a gente pode configurar uma dessas 4 ou as 4, ou granularmente cada uma. A gente consegue definir pela rede, pelo dispositivo que ele está acessando, pela localização. Então, por exemplo, o usuário trabalha híbrido. Então, ele só vai ter
o acesso quando ele estiver na empresa. Fora da empresa, por razões de política da empresa e compliance, ele não pode acessar fora da empresa, porque ele tem o risco de alguém ver, vazar, alguma coisa assim. Então, você consegue configurar para só naquela localização da empresa ele acessar. E as ações, se ele vai ter um acesso completo, se vai ser um acesso limitado, se vai pedir para ele aumentar a segurança desse processo, bloquear esse acesso, e aqui as funcionalidades, ou seja, como a gente vai configurar, né? Ou com self-service e senha, login com MFA no endpoint e também configurar para aplicações on-premises ou cloud. E a gente consegue fazer isso tanto para tablets, celulares, notebooks e computadores também. E agora eu vou pedir para vocês um tempinho que eu vou abrir a ferramenta aqui para mostrar uma demonstração de tudo que a gente falou dentro da ferramenta. Bom, esse daqui é o console do AD Self-Service. Então, primeiro no console dele, a gente tem alguns relatórios de usuário. Então, usuários com senha expirada e senhas que estão próximas de expirar. Aqui a gente tem os usuários que estão inscritos dentro da ferramenta, baseado no nosso domínio aqui. A gente também tem uma visualização de expiração de senha, status de inscrição, para ter uma noção das licenças, uso de licença e MFA de endpoint também. Passando agora para a questão de relatórios, como eu mostrei para vocês, a gente consegue ter relatórios para ter um melhor controle do nosso ambiente, saber o que está acontecendo na questão de segurança. Então, a gente pode ter relatórios de usuários que foram bloqueados, que estão próximos da expiração de senha, usuários com senha expirada, também a questão do Self-Service Portal, então, usuários que resetaram a senha, desbloquearam a conta, a instalação também para Mac e Linux desse Self-Service Portal, também o update desse portal, a troca de senha por esse portal também, e outros relatórios aqui como notificação. Na questão da MFA, a gente consegue ver os usuários que estão inscritos para o MFA, usuários que não estão inscritos, uso, falhas também, navegadores confiáveis também e máquinas confiáveis. A questão do agente para Mac e Linux e outros relatórios aqui como de licença, entrega de notificação e outros. Na configuração, que é onde a gente faz toda a configuração de política, então a gente pode criar políticas aqui baseadas no domínio de reset de senha, desbloqueio de conta, update também e troca de senha. Então a gente pode selecionar um tópico aqui para criar essa política, né? E embaixo aqui a gente consegue fazer as configurações. Então, autenticação de multifator, como a gente faz essa configuração? Então, para um setup de autenticação, MFA para desbloqueio ou reset de senha, a gente pode selecionar aqui os fatores que a gente quer e também qual vai ser o fator de autenticação, então perguntas de segurança, SMS e vários outros aqui. MFA também para endpoints, a gente pode habilitar para login de máquina, MFA para login de OWA também, para VPN e para aplicações cloud. De novo, selecionando de 1 a 3 fatores que a gente quer, selecionando esses fatores aqui. E aqui a gente consegue fazer a inscrição para MFA. Passando também aqui, a gente tem uma expiração, um aviso de expiração de senha, para a gente enviar para o usuário o tipo de notificação. A gente consegue criar uma notificação, definir a frequência dessa notificação, quantos dias antes dessa expiração vai ser enviado, o assunto do e-mail e também aqui o conteúdo do e-mail, avisando para o usuário que ele tem que alterar essa senha, ou que ela vai ser alterada. Aqui, como eu falei, a política de senha, então selecionando um domínio, a gente consegue fazer uma política customizável. Então, número de caracteres especiais, caracteres numéricos, também quantas letras maiúsculas e minúsculas no mínimo deve conter. Se a senha precisa começar maiúsculo ou minúsculo. Desabilitar também caracteres numéricos por último. Criar uma restrição de repetição. Então, desabilitar o usuário a usar
2 vezes o mesmo caractere consecutivamente, colocar o nome dele também, e também configurar para não usar nada da senha antiga dele. Restringir um padrão, então, como eu falei anteriormente, a gente consegue configurar um dicionário para esse usuário não usar nenhuma dessas palavras comuns. Então, Brasil, São Paulo, Manage Engine, AD Self-Service, João, Maria, a gente pode adicionar aqui nesse dicionário por um arquivo e restringir essa combinação dele. E aqui também o tamanho da senha, como eu falei, então o mínimo e o máximo de caracteres que a gente quer numa senha, você pode definir aqui e essa política vai ser aplicada para o seu usuário. Aqui a gente consegue configurar o sincronizador de senha e o single sign-on também, o logon único. A gente consegue adicionar uma aplicação. Selecionando essa aplicação, a gente consegue fazer uma configuração. Então, aqui a gente tem separado por CRM, ferramentas de análise, educação, iniciamento de site, RH, serviço de TI também. Então, você consegue configurar por aqui. E também temos aqui para configurar a inscrição de um usuário dentro da ferramenta, a instalação de agente para Mac e Linux, a questão do aplicativo mobile, então, como eu falei, o Self-Service Portal para redefinição de senha e alteração de senha, a gente consegue fazer a configuração por aqui também. Um workflow de aprovação, caso você possua outra ferramenta da Manage Engine, que seria o AD Manager, que faz a gestão do AD, você consegue criar um workflow aqui para resetar ou desbloquear a senha, fazer uma inscrição de grupo de e-mail, também fazer um update. E aqui conseguimos criar técnicos também. Técnicos dentro da ferramenta, se você quiser, dependendo do tamanho do seu ambiente, se você precisar se você tiver uma demanda muito grande, você consegue fazer aqui, adicionar um técnico para ele inscrever dispositivos dentro da ferramenta ou fazer outras alterações como processo de MFA, single sign-on e outras coisas. Aqui a gente tem como reforçar o nível da senha, questões de segurança também e um sistema de anti-hacking aqui para bloquear usuários caso aconteça alguma coisa, também ativar o CAPTCHA, notificações de e-mail e restringir usuários inativos. Então, se o usuário está muito tempo sem acessar essa ferramenta, a gente consegue fazer o acesso, a gente consegue bloquear ele para que ele não cause nenhum problema. E também, por último, aqui na guia de admin, a gente consegue configurar as configurações de login. Então, a gente consegue desabilitar, esconder do admin, ativar o single sign-on, fazer um logon também por smart card, ativar o CAPTCHA e outras informações de segurança aqui. Na personalização, você consegue fazer uma personalização dessa ferramenta. Então, alterar a senha, alterar a data, alterar o horário, né? Selecionar também a linguagem, fazer um rebrand, então alterar essa logo aqui, também para aplicativo, alterar a senha e fazer uma customização de linguagem em cada parte da ferramenta. Na parte de Enterprise, a gente tem algumas ferramentas de servidor aqui, uma solução de servidor, então se você tiver alta disponibilidade, load balance ou proxy reverse, você também consegue configurar. Nas configurações do produto, você consegue configurar um server de e-mail e de SMS, uma conexão, configurar também lá no início o dashboard, um update dele, então de quanto em quanto tempo que ele vai atualizar, configurações de integração e também configurar o Windows Service e aqui no gerenciamento de licença restringir usuários. Essa foi uma apresentação sobre a ferramenta de self-service. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Masterclass. Fiquem abertos para fazer perguntas específicas sobre o produto ou dúvidas em geral, que a gente vai responder. Juan, o Daniel fez 2 perguntas. A primeira delas a Microsoft possui um recurso no Entra ID que impede o uso de senhas banidas. Esse recurso impede o uso de senhas vazadas, entre outros recursos. Como fica a interação do AD Self-Service com esse recurso, uma vez que o Entra ID pode recusar a senha entrada pelo usuário? Bom, como o Entra ID está relacionado ao seu domínio da Microsoft, do seu AD, provavelmente a política de senha que entrar em conflito com
essa política do Intra-ID, ela não vai funcionar. Então, essa senha, se tiver algum problema com o Intra-ID, não vai conseguir fazer a configuração aplicada. Tem mais uma pergunta do Daniel também, que é, se eu configurar uma aplicação para que ela funcione fazendo o login junto ao AD Self-Service, o que acontece se a pessoa tentar acessar e o equipamento dela não tiver o agente dele? Bom, então assim não vai conseguir ser configurada essa questão do Single Sign-On ou do MFA, e ele não vai conseguir ter o acesso a essa aplicação, só pela senha ou por outro método de autenticação dessa aplicação específica. Referente à primeira pergunta sobre o Entra ID, o Daniel perguntou se a ferramenta vai avisar sobre esse conflito, né, de senhas. Bom, como essa questão de relatórios a gente não tem para validação de senha, então não vai ter nenhum aviso relacionado a essa ferramenta, a essa questão. E sobre a primeira pergunta, o Intra-ID ele vai citar essa política de senha errada, certo? Então, quando essa política for configurada, quando você for configurar outra política por cima no AD Self-Service, a que vai ser utilizada vai ser a do Intra-ID, não do AD Self-Service. Certo. E sobre aquela segunda pergunta, ao tentar configurar uma aplicação para fazer o login junto do AD Self-Service, mas a pessoa não tem o agente, você pode repassar ela mais uma vez, por favor? Certo. Então, não vai ser possível fazer essa configuração. Então, quando ele tentar fazer a questão da MFA, se ele não tiver inscrito dentro da ferramenta, ele não vai a ferramenta não consegue disponibilizar nada para ele. Vai ser só mais um usuário que não está inscrito, então não é possível aplicar nenhuma configuração. O Daniel comentou aqui também. Vamos dizer o seguinte, uma pessoa que passa pela validação do AD Self-Service para entrar em um SharePoint, por exemplo. Então, caso a definição do acesso condicional não esteja configurado para o dispositivo, só para a localização, depende muito como tiver configurado isso, ele não vai conseguir acessar esse SharePoint. Então, a autenticação, o acesso único, tem que estar configurado baseado no dispositivo, ou no usuário, ou na localização. Então, se tiver na localização e ele estiver fora desse raio de localização, ele não vai conseguir acessar essa aplicação. O Daniel disse, entendo então que no caso de um usuário tenta, em um equipamento, né, sem o agente, tentando acessar uma aplicação controlada pelo AD Self-Service, ele não conseguirá acessar. É isso mesmo? Isso. Se a inscrição não for feita desse usuário, ele não consegue. Certo. Sem problema, Daniel. Mais alguma dúvida? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Certo. Caso não tenha mais nenhuma dúvida, a gente encerra essa segunda sessão do Masterclass de IAM por aqui. Não se esqueçam de garantir que vocês responderam a enquete ali na aba de enquete na lateral da tela, para que vocês recebam um e-book exclusivo sobre o tema que a gente abordou hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. E a gente espera vocês para a próxima sessão, tanto aqui, baseado no domínio, né, de IAM, quanto também dos nossos outros domínios, das nossas outras soluções. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Muito obrigado pelo tempo e a participação de todo mundo, pessoal. Bom dia a todos.